NPS mede o que mesmo? Se você trabalha com a área de experiência do cliente, processos de negócio ou afins, independentemente do nome da área com a qual você trabalha, provavelmente você já se deparou com indicadores de qualidade, seja o famoso NPS ou o CSAT, vários outros, né, que tem em comum a tentativa de pesquisar a satisfação dos clientes e já se viu perdido sem saber o que fazer com todas essas situações, esses indicadores, com todos esses números e muitas vezes olhando ali para o texto livre, né, para a avaliação combinada entre a nota e o texto que o cliente escreveu, você não identificou absolutamente nenhuma relação, nenhuma saída, nenhuma chave possível para interpretar aquele dado, interpretar aquela informação como algo relevante para o seu negócio. E ficou ali mês a mês, correndo atrás do rabo, chegando sempre nas mesmas conclusões dos números, mas sem nenhuma alternativa prática para o negócio ou para a solução do problema. Se você é essa pessoa, esse episódio é para você. Eu sou a Camila Covre, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Se você gosta desses assuntos, já se inscreva no canal e deixe o seu like neste vídeo. Será que o cliente está respondendo o que a empresa acha que está perguntando? Eu vou explicar, eu vou falar um pouco sobre um tema que para mim é muito comum, é muito recorrente para quem trabalha com experiência do cliente há mais de 11 anos, 10 anos, por aí. É muito recorrente falar de satisfação do cliente, porém existem algumas métricas no mercado, né, que são diferentes entre si, porém na prática elas costumam ser tratadas como se fosse tudo uma coisa só. Uma delas é o NPS, que é uma métrica relacional de lealdade à marca, né? Ela consiste em uma única pergunta que geralmente pode variar o texto, mas o objetivo dela é perguntar se a pessoa recomendaria aquela marca, aquele produto ou aquele serviço para amigos e familiares. O que supõe-se, né, para quem usa e para quem criou a métrica, de que recomendar uma marca é um sinal de lealdade, enfim, e que essa recomendação prometida, né, nessa resposta, ela pode se cumprir ou tem se cumprido em algum momento da vida. E o outro indicador é o CSAT, que é uma métrica transacional, né? Ela mede a satisfação imediata da interação, da experiência pontual do cliente, seja num canal de contato, falando com um atendente, ou mesmo no contato com algum aplicativo, enfim, com algum serviço da empresa. Então, aquela experiência imediata é avaliada geralmente no momento seguinte do atendimento, seja atendimento por telefone, atendimento por chat, enfim. Independentemente disso, o objetivo da CSAT é a avaliação imediata. Porém, contudo, entretanto, para o cliente, a clareza dessa diferença é qual? Por experiência, né? Eu não tenho os dados, até fiz alguma pesquisa para ver se já tinha tido algum tipo de pesquisa nesse sentido de qual é a relação do cliente com esse tipo de métrica, né, com esse tipo de avaliação. E por experiência, né, falando de NPS, cruzando com o texto livre, né, a minha especialidade é o texto, né, então cruzando o texto livre, que geralmente essas avaliações têm ali a nota de 0 a 10, né, NPS, e um texto, um espaço para o cliente falar o que ele quiser. E geralmente quando cruzava, né, esse texto com essa nota, não casava. Ou tinha um elogio com uma nota baixa, ou tinha uma nota alta com uma reclamação. E aí acabava que não casavam as duas informações e aquele dado, na prática, não significava nada. Aquele dado era uma incógnita. Ou então tinha até uma nota baixa com um texto ruim, um texto de reclamação, mas quando ia avaliar o contexto,
a jornada daquele cliente, pelo menos nos últimos atendimentos, e aí entra um ponto que eu vou falar também, não tinha nenhuma justificativa plausível para aquela resposta ou para aquela insatisfação. E aí entra, se o cliente não sabe a diferença, e muitas vezes também nós não estamos tratando as métricas com a devida diferença possível, afinal essas respostas, esses indicadores estão medindo? O NPS, ele por si só, ele não é para ser enviado direto, ele não é para ser que nem o CSAT, todo atendimento gera uma avaliação NPS, exatamente porque eles têm objetivo diferente. O NPS tem uma visão mais ampla de lealdade à marca e tudo mais. Porém, existem empresas que ou só possuem o CSAT ou só possuem o NPS, só que ambos costumam pensar nos dois indicadores como se fossem a mesma coisa. E olhar para o NPS como se fosse um CSAT é um pouco delicado. Mas o que acontece? O NPS, não sendo uma métrica diária, uma métrica de... Como eu posso dizer? Uma métrica de envio imediato a cada atendimento. Porém, existe aqueles casos em que o atendente, ele fomenta o envio da pesquisa. Tipo, ele avisa o cliente que vai ser enviado uma pesquisa para ele responder, mesmo que ele eventualmente não receba, porque é um envio aleatório, mas ainda assim esse fomento já causa no imaginário do cliente a conexão entre aquele atendimento e a pesquisa que será enviada. E muitos clientes até se comprometem quando o atendimento é positivo, ele fala, vou receber e vou avaliar positivamente, porque ele atrela aquele indicador, aquela nota, sendo que esse indicador não é correspondente àquele atendimento exclusivamente. Claro que existe um potencial de corrosivo, né? um potencial negativo de ser de um atendimento ruim entre várias outras experiências positivas com qualquer outro ponto de contato, e realmente é importante que aquela última experiência, né, a experiência mais recente, seja positiva para sustentar a visão positiva do cliente. Não raro o cliente esquece todo o histórico positivo dele com a marca ou com o serviço, enfim, por conta de uma experiência negativa. Porém, ainda assim, o indicador não avalia esse ponto de contato exclusivamente, ou pelo menos não deveria, não é o objetivo dela. Por isso que geralmente em algumas empresas ele faz esse acompanhamento trimestral e tudo mais, para ter uma noção geral, e usam o CSAT para essa avaliação mais pontual, até porque o CSAT tem mais de uma pergunta única, não está só perguntando se ele recomenda ou não, ele está falando mais pontualmente sobre o atendimento em si, porque esse é o objetivo dessa métrica. E outro ponto é a percepção do atendente, porque muitas vezes, quando se olha para o NPS como se fosse o CSAT, existem ali algumas consequências para esse atendente, quando se supõe, né, ou o cliente mesmo declara de alguma forma no texto livre, que o atendimento em si, o atendente, teve alguma participação na avaliação negativa. Então, quando eu coloco ali algumas consequências para um atendimento específico, para uma nota que não é específica ou não deveria ser considerada como específica, né, para um indicador que não é específico, que pode estar relacionado a uma combinação de fatores ou não, só está dizendo que o cliente não recomenda a marca e ponto final. Não significa exatamente qual é o problema. E aí a gente supõe que teve a ver somente com aquele atendimento, e aí a pessoa sofre as consequências. Então, na cabeça dela, aquele indicador é uma pesquisa de satisfação direta, imediata, relacionada ao seu próprio atendimento. E aí ele também vai passar essa informação direta ou indiretamente, correta ou incorretamente para o cliente. Aí gera-se toda uma cadeia de atendente que pensa que é CSAT, o cliente que avalia como se fosse
aquela interação, outras pessoas que avaliam aquela jornada como se aquela nota fosse correspondente exclusivamente àquele atendimento. E aí fica todo mundo raciocinando como CSAT, avaliando como NPS, e aí e o cliente no fim das contas, né? Onde fica o cliente nessa história? Eu tenho um exemplo muito claro de que nem sempre essas avaliações elas correspondem à realidade, é fato. Isso vale tanto para o NPS quanto para o CSAT. E aí eu falo, por exemplo, da Uber, porque a Uber, no início do aplicativo nem sempre, mas no início do aplicativo não, mas agora sim. Sempre que nós tentamos dar uma avaliação menor que 5 estrelas, ele gera um esforço para o cliente explicar por quê. E aí, mas não é só colocar uma mensagem, escrever algo de texto livre. Ele entra ali no chatbot, ele entra ali numa cadeia de opções para você selecionar qual é o motivo. E ele gera um esforço desnecessário para o cliente se manifestar. E ali foram poucas as vezes que eu fui tentar reclamar, manifestar uma reclamação, e eu desisti justamente por causa do esforço que foi gerado e não valia o meu esforço. Então, praticamente, se tem um indicador que está poluído de mensagens não tão justas assim, é o Uber, exatamente. Porque primeiro a gente avalia para tirar aquele pop-up da tela imediata ali quando a gente finaliza a corrida, né? Ou seja, quando você vai iniciar a próxima, o pop-up já surge imediatamente. Então, ou você avalia para tirar o pop-up da sua tela, ou você dá nota máxima para não dar a nota mínima ou uma nota qualquer menor que a máxima e ter que justificar. Então, gera um esforço. Então, tem duas agravantes ali na avaliação da Uber, que provavelmente o resultado não é o ideal para avaliar ali o motorista. Mas, ainda assim, ele tá óbvio e tá nítido que é uma pesquisa CSAT, que ela tá falando daquela corrida, daquele motorista, daquela experiência específica e não necessariamente da sua relação com a Uber como um todo. Eu, pelo menos, nunca recebi uma pesquisa NPS da Uber para avaliar a experiência no geral com o aplicativo, enfim, com a prestação de serviço, mas essa é a principal diferença, né? Eu avalio a experiência imediata e eu avalio o todo. Se eu receber uma pesquisa NPS da Uber, espero que se eu não estiver dentro de um carro correndo, ou se eu não tiver acabado de sair, enfim, vai ficar claro que não está se referindo a nenhum tipo de corrida específica, né? Nenhum tipo de experiência de viagem específica, ela vai se referir à minha experiência no geral com a Uber. Então, eu já tive alguns problemas com alguns motoristas, muito pouco, na verdade, quase nada, mas eu recomendaria a Uber? Sim, eu recomendaria a Uber. Então, existe uma diferença entre NPS e CSAT, só que quando você usa de uma forma inadequada, você cria até no imaginário coletivo das pessoas de que é tudo a mesma coisa e ela perde a sua função principal. E por que eu tô falando tudo isso, afinal, né? Porque o problema não é a métrica, o problema é a forma como ela está sendo usada. Nós estamos tratando a resposta do cliente, seja a nota, seja o texto livre, como um dado objetivo quando ele não é. Ele carrega ali uma história, carrega um contexto, carrega perfis de clientes e nós não estamos olhando para esse cliente sobre essa abordagem. Nós estamos colocando ele ali dentro de um dado estatístico. Muitas vezes estamos interpretando isso de modo a gerar outros dados estatísticos e nós estamos olhando para o principal, o cliente, afinal. É como, até, é uma metáfora, né? Como se nós estivéssemos olhando para uma música e olhando só a nota, e ao invés de considerar todo o ritmo, toda a emoção, todo o timbre da música, da voz, da canção, a gente fica ali só olhando para a nota tocada e não presta atenção no resto da música. Então, o nosso cliente é como uma música, a gente precisa sentir
e ouvir a canção com todas as suas nuances e não somente com um ponto que dá para metrificar, um ponto que dá para criar ali uma partitura, não somente para a parte matemática da coisa. Mais do que nunca, eu acredito, né, tenho buscado informações, estudar, cheguei à conclusão de que os dados qualitativos, né, os dados não estatísticos apenas, eles são fundamentais, e principalmente a leitura psicocomportamental do cliente, ela se tornou, né, uma formação essencial para o entendimento dos nossos clientes. Eu até fui buscar se já tinha algum tipo de artigo, algum tipo de estudo nesse sentido de qual é a percepção afinal do cliente em relação a esse monte de métricas que a gente sempre supõe muitas coisas, coloca um dado, uma nota 9, uma nota 10, como se fosse uma coisa muito relevante. Ao mesmo tempo, nós temos ali, principalmente no NPS, né, nós temos um eixo de 6 a 7 que são consideradas notas neutras, não, e sendo que um 7 ou um 8, que na mente do cliente, no imaginário do cliente, que não entende das métricas e que nem precisa entender, pode ser boa, pode ser razoável. Ele estava ali, pode ser muito boa, só que a métrica coloca ele num bolo totalmente sem valor. Ao mesmo tempo que de 0 a 2 ali são detratores, então são muitos critérios estranhos, né? São muitos critérios para se colocar, muito racionais, porém existem muitos elementos psicocomportamentais que explicam ou que dão indícios, né, sobre esse comportamento, e é por isso que eu desenvolvi um método in place que ele não é necessariamente um substituto de indicadores, mas ele pode agir combinando, né, com esses outros indicadores existentes, só que olhando para onde não se costuma olhar, que é justamente essa parte psicocomportamental do cliente, que está explícita, sim, em especial nas comunicações, nas mensagens escritas, nas manifestações desse cliente em vários canais de contato. Nós chamamos, né, de dados não solicitados, são aquelas manifestações que o cliente faz gratuitamente, né, nas redes sociais ou mesmo em portais de reclamação. Também tenho feito bastante estudo do portal Reclame Aqui. E como é dolorido ver algumas respostas que são dadas que ignoram completamente o que o cliente falou, não somente o tom e as emoções implícitas na mensagem, mas muitas vezes ignoram até totalmente a fala do cliente. Eu vi uma recentemente, enfim, de uma experiência de uma empresa que eu conheci, e eu fiquei olhando e falei, não é possível que essa resposta tenha sido dada nessa situação para uma manifestação, uma reclamação tão básica. E aí a gente vê o quanto a reputação das empresas estão se perdendo por não considerar a comunicação como algo relevante para entender como o cliente funciona, quais são as expectativas do cliente, quais eram as dores implícitas naquela mensagem. Então existe uma riqueza de informações qualitativas que agregam um valor imenso nos insights de experiência do cliente, nos insights estratégicos de empresas que não estão sendo consideradas, porque antes, né, de uma análise nesse sentido, se busca sempre os números por si só. Nós temos várias evidências de que ou eles chegam no mesmo lugar e não traduzem absolutamente nenhuma novidade estratégica, ou eles até chegam em algum lugar, mas ignoram a causa raiz ou os problemas fundamentais, ou ignoram outras possibilidades de enxergar o problema, que de certo modo não resolvem nada. Então realmente o método in place ele veio para agregar nas análises, para agregar também na resposta imediata ao cliente, não só a análise a posterior, né, mas também a priori, ali no momento do contato,
dá para também para entender como o cliente funciona e ajustar a comunicação. Então, existem dentro do método In Place várias oportunidades de identificar nesses canais, nessas informações que o cliente nos passa, seja no texto livre de NPS ou mesmo de CSAT, seja no dia a dia, nas suas comunicações com nossos canais de contato, quais são as riquezas que nós estamos deixando de avaliar, deixando de considerar e que estão ali explícitas e que o cliente está deixando na mesa, literalmente, para nossa consideração e para que possamos olhar para o cliente de uma forma mais estratégica, sem olhá-lo apenas como um número, porque quando a gente coloca pessoas em categorias, nós perdemos a essência de quem ela é. E aí, o principal também se perde, que é a experiência, né? A satisfação que nós devemos promover nos nossos pontos de contato para o nosso cliente. E se você quer saber mais sobre como funciona o método In Place, aqui na descrição do vídeo tem o link de acesso. Eu vou deixar também no primeiro comentário fixado o link para você entender mais sobre o método In Place e entrar em contato comigo para agendar aí a sua experimentação do processo. E eu te espero no próximo episódio.